Bom, pessoal, vocês estão vendo a tela? Tranquilo? Sim, Sim. Então vamos lá. O que a gente havia visto, né? A gente havia visto que o que relaciona para a gente a primeira lei de Ohm é a seguinte concepção, né? Vamos lá. A gente havia definido que a resistência elétrica, a partir da segunda lei de Ohm, ela é dada pelo quê? Ela é dada por uma constante que depende do material que compõe o fio, vezes o comprimento do fio, que é dado pela letra L, e dividido pela área da secção transversal do fio. Né? A gente poderia dizer que depende aqui da grossura, né, do diâmetro do fio aqui em questão. É claro que a gente fala em grossura assim, mas, por exemplo, a gente poderia ter um fio quadrado com um formato de quadrado aí, mas geralmente nós não utilizamos esse formato aí para fio. Vamos para a primeira questão aqui. Imagine o seguinte, ó. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2, determine a resistência para 5 metros desse fio. E aqui é muito legal essa questão, porque ela vai enfatizar, eu vou poder explicar aquilo que eu estava mencionando antes da chamada cair, né? Que é o seguinte, ó. Olha só, a área, ó, vejam que a área está em milímetros quadrados. Então, como eu mencionei com vocês, ó, quando a resistividade aqui, ó, tiver em milímetros quadrados também, então você não precisa fazer a conversão, tá bom? Porque elas estão na mesma unidade. Bem como, ó, o comprimento do fio, o L está em metros, ó. E aí você vai observar que a resistividade também está em metros. Então, é como se as unidades se cancelassem de forma matematicamente correta. Então, não precisa fazer conversão. Então, para a gente saber se precisa fazer conversão ou não, a gente olha para o símbolo das unidades, tá bom? Se elas correspondem, não precisa fazer a conversão, ou seja, aqui basta eu aplicar a fórmula. Resistência é a constante da resistividade elétrica, tá? Vezes o comprimento do fio dividido pela área. E aí é só substituir os valores, ó. Se você observar, a constante ela é 2,1 vezes 10 a menos 2 e o comprimento do fio é 5 metros, tá? 5 metros e a área 10 milímetros quadrados. Novamente, só relembrando como o, a constante da resistividade da liga aqui, ele é milímetros quadrados, então não precisa converter aqui a área, tá? Não precisa converter a área. Como o resultado daqui ó, também está em metros aqui, então não precisa converter aqui o comprimento também, porque já está em metros. Então, tranquilo essa questão aí em relação à conversão de unidades. Aqui a gente vai primeiro multiplicar, tá? 2,5 vezes 2,1 vezes 5 vai dar 10,5 vezes 10 elevado a menos 2, e aí dividido por 10, tá? Então, 10,5 dividido por 10, isso aqui vai dar 10, não, 1,05 vezes 10 a menos 2 ohms, tá? Se você observar, não é essa aqui, né? Na verdade, é essa de cima por causa do expoente, tá? Então, a alternativa correta, letra C, por causa do expoente aí, tá? Então, vejam que existe uma certa simplicidade de fazer o cálculo dessas questões. Por quê? Porque é só você substituir de maneira correta, de maneira bonitinha, que você encontra, então, o resultado adequado para a sua questão, tá? Vou pegar agora um outro exemplo. Vamos ver se eu pego um exemplo aqui parecido com esse, para a gente entender ainda mais como que nós podemos usar, né, essa relação da segunda lei de Ohm em termos de fazer exercício. Bom, deixa eu pegar aqui um exercício aqui de algum vestibular, sei lá, de alguma prova pronta, tá bom? Escolhendo aqui.
mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Então vamos lá. Então olha só o que essa questão diz pra gente, ó. Vocês estão vendo tranquilo aí? Já estão vendo, né? Olha só. Um fio de cobre com resistividade, olha só a resistividade, tá? É enrolado em um suporte cilíndrico cujo raio é 10 centímetros, com 500 voltas, sendo o raio do fio 2 milímetros. Sua resistência elétrica em ohms é... Bom, agora aqui, essa questão ela é um pouco mais elaborada. Primeiro por quê? Porque você vai observar que na nossa formulazinha, que nós precisamos saber do comprimento, e o comprimento está em milímetros. Mas, ó, a constante da resistividade, ó, não está em milímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é converter o comprimento para metros, já que aqui não está sendo dada em milímetros. O segundo ponto que é interessante a gente observar, na fórmula nós precisamos saber o valor da área. E, se você observar aqui na questão, não é dada a fórmula da área. Só diz pra gente que o raio é 10 centímetros, tá? Ele diz que o fio é enrolado num suporte cilíndrico com um raio de 10 centímetros. Então, a gente aqui não sabe dizer qual é o valor, né? Qual é o valor do raio dessa questão. A gente só sabe que a resposta é 0,42, porque se você observar aí, né, já está sendo dado para a gente aqui como gabarito. Então a gente já sabe o resultado. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, então vamos entender aqui primeiro. Vamos converter primeiro o raio, tá? O raio do fio que é 2 milímetros. Na verdade, o raio do fio é 2 milímetros, né? Mas ele não fala para a gente qual que é o valor da área. Então vamos primeiro para a área. Então vamos lá. A área. Como que a gente calcula a área de um cilindro, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, ó, a área de um círculo, já que aqui seria o fio, né? Como que a gente calcularia essa áreazinha aqui, ó? É bem simples, é só vocês lembrarem que a fórmula da área é π vezes o raio ao quadrado. Bom, então, suponha, por exemplo, que o π vale 3,14 aqui, ó. E aí nós vamos multiplicar pelo raio, que vale 2 milímetros. Só que esses 2 milímetros, nós não vamos usar em milímetros, nós vamos usar em metros. Então, isso aqui é 2 vezes 10 a menos 3, tá? Milímetros. Esse mzinho aqui, ó, o primeiro m do milímetro, ele vale 10 a menos 3 na notação científica. E isso aqui vai estar ao quadrado. Então, fazendo o cálculo aqui, nós teremos 3,14 vezes 2 ao quadrado dá 4, vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes, fica elevado a menos 6. Tá? E aí é só multiplicar 4 vezes 3,14. Né? Vamos pegar uma calculadora aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho para vocês. 3,14 vezes 4, que dá 12,56, tá? Então, esse aqui é o valor da nossa área, vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o valor da área de superfícies em metro quadrado, já que nós convertemos aqui isso daqui para o valor nominal, tá? O valor no sistema internacional de unidades. Então, esse daí é só para a gente ter aí a nossa noção de como que a gente vai chegar no resultado. Essa é a primeira coisa que a gente tem, né? Então, a gente precisa calcular ainda o quê? A gente precisa saber qual é o comprimento do fio. Então, como que a gente vai saber, como que a gente vai calcular o comprimento do fio, né? Bom, para calcular o comprimento do fio, nós vamos utilizar a fórmula do cilindro, tá? A gente vai observar que o
formato do cilindro aqui, né? Ah, tá. Isso daqui, gente, ó, isso aqui é o raio do fio, e nós temos o raio do cilindro, que é 10 centímetros, e aí nós vamos ter que recorrer ao raio do cilindro para poder chegar no resultado aí. Por quê? Porque se você observar, se nós observarmos bem essa questão, nós vamos identificar que algumas coisas estão faltando aí, né? A gente só tem resistividade, o comprimento e a área, tá? Well, a gente tem que calcular, no caso, a área. Para isso, gente, nós vamos recorrer àquelas 500 voltas e aos 10 centímetros do raio do fio, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, como que a gente vai fazer para calcular, por exemplo, o comprimento L, né, que é o que está faltando aqui, ó. Lembre-se, a resistividade, nesse problema aqui, ó, é 1,69 vezes 10 elevado a menos 8. Essa é a resistividade. A área do fio a gente acabou de calcular usando usando a fórmula da área de circunferência. Lembre-se um detalhe muito importante aqui, tá? Aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado, ó. Existe um cilindro e aqui, ó, existe um fio existe um fio que deu voltas no cilindro aqui, ó, de 500 voltas, ó. Então o fio foi enrolado aqui, ó, 500 voltas ao redor do cilindro, tá bom? Então é basicamente isso que aconteceu com o fio. Ou seja, no final, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente poder calcular o comprimento, a gente precisa lembrar o seguinte: o comprimento do cilindro, ó, eu vou fazer o desenho noutra área aqui, porque isso aqui já está bem bagunçado, eu não quero bagunçar ainda mais. Vou primeiro analisar a questão com vocês, depois a gente volta e resolve. Imaginem, não. A gente tem o seguinte, ó, a gente tem o cilindro em que o fio está enrolado. Então, esse aqui é o cilindro. O fio, ele vai ser enrolado ao redor do cilindro da seguinte maneira. Ele vem aqui, o cara vai dar a primeira volta, né? Aí depois ele vem aqui e dá a segunda volta. Depois ele vem e dá a terceira volta. Depois ele vem e dá a quarta volta. Então ele vai ficar enrolando o fio aqui, ó, até dar 500 voltas ao redor do fio. Então ele enrolou 500 vezes. Bom, no fio, imagina que isso que eu estou fazendo aqui é dando um zoom no fio. O fio, ele por sua vez vai ter esse formato também, formato cilíndrico, tá? E aqui nós vamos precisar calcular a área do fio. Para nós podermos calcular aqui o valor de uma volta no cilindro, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos usar o comprimento da circunferência, que é o quê? O comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. E a área do cilindro é πr ao quadrado, tá? Isso aqui é para calcular a área, tá bom? Isso aqui é para calcular o comprimento da circunferência, ou seja, o quanto uma volta que o fio dá no cilindro vale. Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, esse aqui é somente de uma única volta. Então, para as 500 voltas, nós vamos ter que multiplicar o resultado, que é 500 vezes o resultado de cada uma das voltas. Nesse caso, isso aqui vai dar 1000 vezes π vezes o raio da circunferência, tá? Só que esse raio aqui, a gente tem que tomar cuidado. Esse aqui é o raio do cilindro, é os 10 centímetros, tá? E esse raio aqui é o raio do fio, que foi dado pra gente, que é 2 milímetros, tá? Então, essa análise aqui são análises separadas. Uma que é do fio para calcular a área e a segunda que é do cilindro para calcular a quanto que vale uma volta em termos de comprimento. Então, se uma volta vale 2πr, as 500 voltas vai valer 1000πr. E aí a gente vai encontrar o comprimento do cilindro. Calculando o comprimento do cilindro, a gente vai saber quantos metros de fio a gente tem, tá? Então, basicamente é isso daqui. É basicamente isso que a gente vai resolver nessa questão. Então, eu vou limpar aqui agora,
para ficar mais bonitinho aqui a nossa resolução, tá? Entendido o que precisa fazer, a gente vai fazer agora o cálculo. Bom, antes de fazer o cálculo, eu quero perguntar, ficou alguma dúvida em relação à explicação do que tem que ser feito na questão? Não. Tá, aí só para deixar mais claro ainda, depois que a gente calcular, tá, gente? Depois que a gente calcular a área, depois que a gente calcular a quantidade, o comprimento, né, para ver as voltas, a gente vai calcular a resistência no final, tá? Então a gente vai calcular primeiro isso, para depois calcular isso aqui, ó. Isso vezes isso sobre isso, tá? Isso aqui vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então vamos dividir por passos, tá? Primeiro, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Calcular a área da superfície. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio da circunferência. O raio, nesse caso, o raio ao quadrado. Só que o raio que a gente tem que utilizar aqui não é qualquer raio. É o raio, esse raio aqui, ó, do cilindro, tá? Então, eu vou até colocar aqui o raio do fio. O raio do fio aqui é 2 milímetros. Então, como eu já tinha falado para vocês, o milímetro é 10 a menos 3, tá? E aí fica metros, tá? Isso ao quadrado. Eu nem vou substituir o valor do π, porque depois a gente vai cancelar o π, ó. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado, 4, e 10 a menos 3 ao quadrado fica 10 a menos 6. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Organizando isso de uma maneira mais bonitinha, fica 4π vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então aqui a gente calculou o valor da área do fio. O segundo passo que a gente vai fazer agora é calcular o comprimento do fio, tá? Então, o segundo passo é o quê? O comprimento da circunferência, o comprimento que o fio dá em cada volta é o quê? 2π vezes o raio. Só que esse raio aqui é o raio do cilindro, tá? Não é o raio do fio, é o raio do cilindro. Que a gente quer calcular quantos metros de fio é em cada volta. Então, aqui, ó, o comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio. E o raio é 10 centímetros. Só que você precisa lembrar o seguinte, 10 centímetros, tá? A letra C nos centímetros aqui equivale, em notação científica, a 10, tá? A 10 elevado a menos 2. 2π e 10 vezes 10 a menos 2, isso aqui é 10 elevado a menos 1. Repete a base e subtrai. E soma-se, né, na verdade, os expoentes. Como a gente fez a conversão aqui usando a unidade de notação científica, temos que a unidade padrão vai ser o metro. Então, ambos agora estão em metros. O que corresponde, tá, gente? O que corresponde com esse daqui, ó, da resistividade. Então, a gente calculou o comprimento, porém, o L não é isso aí, o L é 500 vezes o comprimento. Ó. Então, se é 500 vezes o comprimento, multiplicar 2 por 500 fica 1.000. Então, vai ficar 1.000 π vezes 10 a menos 1. Só que 1.000 com esse 10 a menos 1, a gente pode cortar, né? Um desses zeros aqui vai desaparecer com esse 10 aqui. Ou seja, fazendo aqui em cima, a gente pode concluir que o L vale 100 π, tá? Então, esse aqui é o valor do comprimento. Por que eu não cancelei, não substituí o valor do π? Porque nessa questão em particular, ó, esse π daqui vai cortar com esse π daqui. Então, no terceiro passo, vocês vão ver o quê? Que a resistência, ela é a resitividade, né, a constante de resistividade elétrica desse material aqui, que é indicado nessa questão, vezes o comprimento do fio dividido pela área do fio. E aí, é só você fazer a substituição. Ó. Então, vamos lá. A resistitividade é 1,69 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio, a gente calculou que é 100 π. E embaixo fica a área do fio. A área do fio é 4π vezes 10 elevado a menos 6. Aí a gente vai substituir aqui esse
vezes 10 a menos 6, e aí fazer o cálculo bem bonitinho, tá? Então é bem simples, ó. Primeiro, o π corta com π, né? 100 dividido para 4 dá 25. Então, vou fazer o cálculo aqui direto, para a gente não perder tempo, já que a nossa aula está encerrando. Então, o cálculo vai ficar assim, ó. 1,69 vezes 100 vai dar 169 e divide por 4. Dividido por 4 vai dar 42,25. Então, vai ficar 42,25 vezes 10, porque tem potência, né? E agora a gente vai fazer a base 10. 10 elevado a 8 dividido para 10 elevado a menos 6, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Só que como aqui embaixo está negativo, então vai ficar menos com menos mais, então vai ficar 10 a menos 8 mais 6. Então, 8 mais, menos 8 mais 6 dá menos 2. Então, o resultado, no nosso caso aqui, é esse. 42,25 vezes 10 a menos 2. Mas transformando sem notação científica, né, o valor aproximado, tá, gente, vai ser esse aqui, ó. 0, como tem menos 2 aqui, a vírgula vai andar 2 casas decimais para a esquerda, então vai ficar 42,25 aqui no final. Bom, como a questão ela indica para a gente aqui valor aproximado, então a gente vai utilizar aqui a letra A, que é o mais próximo do nosso resultado, tá? Observe que aqui não está em notação científica, então a gente precisa usar, a gente não pode deixar aqui em notação científica, tá? Não estaria errado numa questão discursiva, mas para um contexto geral, a gente muda esse valor. Então, é assim que a gente calcula, pessoal, a resistência elétrica. Observem que vai existir questões como o primeiro exemplo que a gente fez, que é bem simples, tá? É só substituir e multiplicar, igual esse aqui. E existem questões que vão ser um pouco mais elaboradas, que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, como, por exemplo, essa, que a gente teve que primeiro calcular a área, calcular o comprimento, depois calcular o comprimento do fio, e depois calcular, então, chegar no final e calcular a resistência, tá? Então, depende de cada questão. Existe questão fácil, bem simples, e existem questões um pouco mais complexas, e aí é interessante a gente ler corretamente e tentar fazer a interpretação correta, igual a gente fez aqui, para acabar não errando na hora de resolver a questão, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Alguma dúvida? Não, Kennedy. Tá certo. Eu vou enviar para vocês as atividades, tá? Vou estar enviando no Maestro um link para vocês estarem resolvendo as atividades. É uma atividade avaliativa, tá? Que vai valer ponto para vocês, tá bom? Vai valer ponto. Importante para eu pontuar vocês. Vão ser 2 atividades de física e 2 atividades de matemática, tá? Vão ser, na verdade, 4 trabalhos que eu vou estar enviando para vocês. Uma do setor A com 4 questões, uma do setor B com 4 questões. Hoje eu só vou enviar do setor A de física, tá? Amanhã eu vou enviar uma de matemática do setor A, na quinta, uma de física do setor B, e na sexta, uma de matemática do setor B. Serão 4, aí eu vou deixar a semana toda para vocês fazerem essa semana, tá? Para vocês entregarem até sábado para mim. E aí vocês vão fazendo, serão só 4 questões de cada tema, vão ser bem tranquilas, tá? Já é para a gente pontuando aí para vocês já irem ganhando os pontinhos de vocês para o final do mês, tá? Então não faltem a aula dessa semana. Então vamos para a chamada. O Anthony está aí, a Bárbara faltou. Eu vou até parar de gravar aqui, né, para não ficar falando o nome de vocês aqui.